Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Eu quero deixar uma palavra do Senhor nessa manhã, que se encontra no livro de Efésios, capítulo 6. É uma palavra bastante conhecida, todos nós conhecemos. Efésios 6:10 diz assim, o texto, como título, a armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais existir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar firmes, né? Aleluia, louvado seja Deus. A palavra do Senhor nos diz, né? Paulo aqui, ele está orientando para que nós pudéssemos ser revestidos de Deus. Louvado seja Deus. Paulo aqui está orientando a igreja de Éfeso para buscar, aleluia, a proteção de Deus, buscar a armadura de Deus. Porque se nós buscarmos pela armadura do homem, aleluia, nós nos machucamos, nós nos prejudicamos. Mas se nós buscarmos pela armadura de Deus, a armadura de Deus, ela nos protege, ela tem poder, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ela tem algo sobrenatural para nos proteger, algo que vai nos fortalecer, aleluia, das coisas malignas. E aqui, Paulo ele vai dizer aos irmãos da igreja de Éfeso para que eles se fortalecessem na força do Senhor e no seu poder. Porque quando nós nos fortalecemos na força do Senhor e no poder dele, louvado seja Deus, nós temos estrutura para prosseguir. Nós temos estrutura para suportar quando vier o dia mau. E aqui ele vai dizer que devemos nos revestir da armadura de Deus. Nós devemos nos revestir, aleluia, com a armadura de Deus, para que possamos estar firme contra as astutas e ciladas do diabo. Porque o diabo, ele luta a todo momento, 24 horas, para tentar, para nos afrontar, para nos perseguir, para nos prejudicar. Ele vai usar ciladas, ele vai usar das suas artimanhas a todo tempo, a todo momento, para tentar tirar o servo de Deus da presença do Senhor. Porque Satanás, ele não vai usar as suas ciladas, os seus adeptos, para buscar quem está lá fora. Não, ele vai usar os seus adeptos para buscar e tirar da presença aquele que está firme com Jesus, aquele que está firme na presença de Deus. Esse sim, Satanás, ele vai usar os seus adeptos, ele vai usar as suas artimanhas para tirar da presença do Senhor. E aqui Paulo ele vai dizer aos irmãos da igreja de Éfeso para que eles pudessem usar a armadura de Deus, porque eles usando a armadura de Deus, eles iriam resistir o mal, eles iriam resistir à tentação, eles iriam resistir às pelejas que iriam aparecer ao longo da caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz que a nossa luta, louvado seja Deus, não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades que habitam nos lugares celestiais. Louvado seja o nome do Senhor. E, portanto, tomai toda a armadura de Deus, toda a armadura de Deus. E aqui tem uma lista, louvado seja Deus, das armaduras do Senhor. Louvado seja Deus, né? Que é cingir com a verdade, vestir da couraça da justiça, calçar os pés na preparação do evangelho, tomar o escudo da fé, tomai também o capacete da salvação, tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica. Aqui a gente tem
7 armaduras que o Senhor ele nos oferece para que possamos ficar firme contra o nosso inimigo que não descansa para tentar nos abater, que não descansa para tentar nos destruir. E havendo sido afrontado, caluniado, aleluia, louvado seja Deus, estando na batalha, na adversidade, na luta, na guerra, e sendo revestido por tudo isso, por todo esse conjunto de proteção que o Senhor ele nos oferece, para quando vier o dia mal, a gente não vier desfalecer, para quando vier o dia mal, nós não venhamos desistir, para quando chegar o dia mal, nós não venhamos perecer, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor ele já nos revestiu da armadura espiritual, porque ele já nos capacitou, porque quando um guerreiro, aleluia, louvado seja Deus, porque quando um soldado ele vai para a guerra, ele não pode ir despreparado, ele não pode ir sem um capacete, ele não pode ir, aleluia, louvado seja Deus, sem aquele colete de proteção. Mas quando o soldado ele vai para a guerra, ele vai com todos os seus equipamentos de proteção que foram feitos pela mão do homem e que não os protege. Louvado seja Deus, não os protege. Muitas das vezes ele vai com vida e ele volta sem vida. Mas a armadura que o Senhor ele nos oferece, a armadura que o Senhor ele tem para mim e para você, é uma armadura, louvado seja Deus, muito mais poderosa, muito mais eficaz do que a armadura que o homem nos oferece. Porque Deus ele nos oferece a armadura da verdade, louvado seja Deus, em meio a tanta mentira, em meio a tanto engano, tanta enganação, o Senhor ele nos oferece a armadura da verdade. A verdade é uma armadura, a verdade é um instrumento, aleluia, louvado seja Deus, para ser usada contra as astutas do inimigo. Deus ele tem vestimenta, aleluia, para nós. O Senhor ele tem a couraça da justiça, o Senhor ele tem justiça, porque Deus ele é justo, louvado seja o nome do Senhor. Deus ele tem calçado para o meu e para os teus pés, louvado seja Deus, na preparação do evangelho da paz. O Senhor ele tem escudo. Nosso escudo não é o colete, nosso escudo é a nossa fé. É através da fé que nós vencemos, é acreditando no impossível de Deus, é acreditando que o Deus do impossível fará aquilo que nós não podemos fazer, que não está ao nosso alcance, que não está no alcance de fazermos com as nossas próprias mãos, mas está no alcance daquele que tem todo o poder. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, essa manhã que o Senhor ele venha abençoar a nossa vida, que o Senhor ele venha nos revestir das suas armaduras, para que em meio à batalha espiritual que nós temos, porque só quem vive a batalha espiritual sabe do que eu estou falando. Aleluia, Jesus. Só quem vive na batalha espiritual, que muitas das vezes é travada, sabe do que eu estou falando. Mas o Senhor ele tem força para mim e para você. O Senhor ele tem vestimenta para mim e para você. O Senhor ele tem arma espiritual para mim e para você, para que possamos usá-las no dia mal. Quando vier o dia mal, nós possamos usar aquela armadura, usar aquela arma que o Senhor entregou em nossas mãos. E usando a arma do Senhor, você pode ter certeza que você vai vencer, que você vai conseguir vencer essa luta, que você vai conseguir vencer esse problema. Você vai sair dessa guerra não como um soldado derrotado, louvado seja Deus, mas como um soldado vitorioso, porque aquele que está contigo é fiel, porque aquele que está contigo é poderoso.
mais que um exército inteiro. Ele está na tua frente, Ele é o comandante, Ele é o general e Ele está contigo. E o Senhor te diz nesta manhã, louvado seja Deus, não desista de orar, não desista de buscar, aleluia, louvado seja Deus, não desista no meio dessa guerra, porque no meio dessa guerra, o Senhor, Ele tem descanso para a tua vida, Ele tem cura para a tua vida, Ele tem vitória para você. Em tempos de guerra, aleluia, louvado seja Deus, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, porque a adoração que sai da tua boca também é um instrumento de guerra na mão, no campo de batalha do inimigo. Louvado seja o nome do Senhor. Não pare de orar, não pare de adorar, porque enquanto você ora, enquanto você adora, Deus, Ele luta por você. Nessa peleja, não tereis que pelejar. Parai e veja o livramento que o Senhor tem para contigo. Amém? Que Jesus te abençoe. Amém.